Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa videodica de hoje, na nossa sequência de dicas, falando sobre o Korg Krois, nós vamos falar um pouco mais agora sobre o modo prog, que eu já tinha prometido para vocês, onde, recapitulando, anteriormente a gente viu essa tela inicial do Korg Krois, vimos os page mais, vimos aqui esse pequeno ajuste, que a gente pode fazer, esses pequenos ajustes, cutoff, ressonância que a gente pode fazer aqui, rapidão esse acesso. Um rápido mixer que a gente pode criar para alguns osciladores, drum tracking. Alguma rápida configuração de Arpeggiator. Claro e evidente que eu disse que na hora quando a gente for chegar no Arpeggiator, a gente chega lá para explicar direito. A configuração do Audio In, que você pode usar para o próprio teclado. Os controles que você pode configurar, os controles SW1 e SW2. Então nós vimos isso na aula passada. Vimos também no vídeo anterior sobre o Basic, que é o modo que você fica, ou seja, single, double, drum, se quer monofônico, polifônico e os tipos de coisa, Vimos também aqui o Keyzone, para fazer uma rápida construção, o Delay Mode, se para cada oscilador, se você tem um delay de entrada e saída do som e tudo mais, Vimos aqui o skeleton e ficamos nessa primeira parte aqui. Então nós vamos trabalhar justamente aqui agora com o oscilador. O que vem a ser essa parte do oscilador? Então, na verdade, aqui onde tem o oscilador, o Korg Krois, você consegue ver aqui em cima, ele tem MS1, MS2, MS3, MS4 e aqui o VEL, que é Velocity. Então, cada um desses significa o quê? Multisample 1, Multisample 2, Multisample 3 ou Multisample 4. Então você tem direito no Korg Krois, na versão A, 4 camadas de dinâmica. Então quando você vai construir um timbre, você pode fazer um timbre com 4 camadas de dinâmica. E você pode fazer essas mexidas e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o oscilador 1. Lembre-se que o cursor eu sempre mexo com esses botões, direita, esquerda, para cima e para baixo. Então, eu posso mudar oscilador 1 e oscilador 2. Tá? Então a gente tem todo o direito aqui. Então, por exemplo, no oscilador 1, você tem aqui o multisample 1, e aí você pode escolher aqui, como estéreo, ou seja, se seja um timbre que essa forma de onda que já está gravada no teclado é uma forma de onda estéreo ou não. Então você pode escolher uma forma de onda mono, uma forma de onda estéreo, se tiver um sample, o OptM ou o Opt estéreo. Tá? Então você pode escolher sua forma de onda que você queira. Aqui você escolhe a forma de onda. Então, por exemplo, Krois, piano forte, piano MF. Isso aqui tudo são os sons de fábrica, Piano damper, brass ensemble, stereo ensemble, algumas ondas que você tem que já são feitas de forma estéreo. E na onda mono você tem várias aqui, Piano ML, ou seja, damper, acoustic, M1, ME e tal. Então você tem vários sons de pianos diferentes aqui que você constrói. Tá? Vamos lá. Então eu vou... Aí você tem aqui o bottom level. Certo? Aqui, por exemplo, offset, deixa geralmente off ou on, ou seja, se você quiser primeiro, segundo, terceiro, prioridades, tá? E o level, esse level é justamente o volume dessa onda que você queira. Se você queira, você programou, você já quer essa onda com volume máximo ou com volume menor, certo? O bottom level, o bottom velocity, o que significa isso? Ele significa, como a gente chamaria, a nota, ou seja, o velocity onde essa nota vai ter o término. Por exemplo, preste atenção aqui nesse par do gráfico, que quando eu mexer aqui, ele vai mudar, olha só. Então, olha só, 105, 104, olha só que ele começa a aumentar e diminuir lá. Então, 98, ou seja, o que isso está significando? Isso está significando o volume mais baixo da minha nota, ou seja, a força. Então, quando eu quero construir um som com dinâmica, a primeira camada de dinâmica, o multisample 1, ele tem o volume maior, então a maior dinâmica. Então, quando você quer fazer a dinâmica mais alta, é esse primeiro oscilador. Quando eu passo, e aí, por exemplo, eu vou colocar um timbre aqui rapidão de synth para trabalhar isso aqui, para você ver o que dá para você fazer nessa questão aí.
Então eu vou pegar aqui, vou pegar esse sine lead mesmo, tá? De fábrica. Lembre-se que você pode fazer tanto para o oscilador 1 como para o oscilador 2. Eu vou deixar em single, então vou fazer só com o oscilador 1, só para ilustrar. Mas você pode fazer com o oscilador 1 e com o oscilador 2, você vê essa combinação que pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma onda mono. Nós temos a onda sine ou senoide. Tenho aqui também o bottom level, que está em 1. Então significa que todo o teclado ele tem o volume, olha só. É uma única onda. Ok? Aí agora quando eu vou aumentar esse bottom level, preste atenção que aqui ele começa a sumir. Então 70, então, ou seja, 80, 90. Quando eu tocar mais leve, o som vai sumir. Olha, não tem mais som. Ele só começa a me dar som, percebe graficamente aqui, ele só começa a me dar som quando a minha nota começa a atingir. Isso também é legal, por exemplo, se você quiser um timbre que, por exemplo, você queira que no velocity que você toque, ele tenha um determinado som. E no um outro velocity tenha outro. Então aqui é que eu vou fazer isso aqui agora, tá? Então, olha só, ele fala do X-Fade off ou on, se você quer, ou seja, como você quer trabalhar, ou seja, isso significa o quê? O X-Fade, ou seja, é que o final da nota de uma dinâmica para o outro, eles comecem a se cruzar. Nesse caso, de forma linear ou power ou layer, formando camada mesmo, né? Então, quando você vai aumentando, ele vai começando a diminuir aqui, certo? Aí vamos lá, vamos botar, para mudar para o Multisample 2, aperto Page mais. Apertei Page mais, eu vou escolher agora. Então, o que acontece? Eu vou escolher uma outra forma de onda aqui, tá? Então, vamos escolher qualquer uma. Eu vou escolher, só para ilustrar mesmo, esse Electric Organ aqui, tá? Pronto. Aí, o que acontece? Preste atenção agora aqui, ó. Este bottom level, que ele está como 1. Certo? Então, na verdade, o que nós temos aqui, ó? Opa, já ia tocar. Opa. Por que o Multisample 2 não é? Ah, aí o que você precisa ter aqui, ó? Essa marquinha aqui que você está dizendo, você está dando que o Multisample está desacionado. Então você precisa fazer o quê? Marcar para ligar esse Multisample. Aí você começa a trabalhar esse bottom level nele, certo? Então olha só. Agora, quando você coloca o bottom level, eu coloquei valor 1. Então o que significa aqui pra gente? Que na hora que eu usar o primeiro timbre, ou seja, se eu tocar bem leve, ele vai ter um som de órgão. Quando eu vou tocando mais forte, ele vai tendo um som de sine lead, né? Então, certo? Então, essa seria, claro, eu usei duas formas de ondas diferentes para ilustrar esse desenho aqui, tá? Mas você pode usar, como por exemplo, uma forma de onda de um synth lead de uma forma, e mais leve você usar ela com mais harmônicos ou menos harmônicos, dentro da forma de onda que você tem disponível aí. E nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz só para duas camadas de dinâmica. Você pode fazer isso para o MS3 ou MS4, ou seja, para todas as camadas de dinâmica, que é o que acontece no caso. Isso eu fiz apenas para oscilador 1. Então você pode fazer uma combinação para o oscilador 2, para que ele tenha outro comportamento, né? Então, o oscilador 2 ele entra com um órgão. Aqui nesse caso, como eu botei um único oscilador, né, na hora que eu trabalhei aqui, se eu coloco como double, como a gente viu, aí agora eu posso fazer o quê? No oscilador 2, eu posso fazer o seguinte. Aqui ele estava o sine JP, né? Vou usar o mesmo bottom, ali de 60, tá? E o oscilador 2,
eu vou usar um outro som aqui. Então, primeiro de tudo, ligar. Ao ligar, você já vê que ele mostra aqui. E eu uso uma outra forma de onda aqui, para somar. Então, vou usar, só para ilustrar, por exemplo, esse Flugelhorn aqui, tá? Então, somando os dois, você tem o Flugel misturado com, com o som de órgão, né? Claro, é evidente que às vezes a gente não consegue ouvir direito, ou vou botar um voice. Tá? Às vezes a gente não consegue ouvir bem, por quê? O level dos osciladores e das formas de onda geradas aqui, tá? Então você tem esse core, o voice or, o level 127, e você escolhe essa maneira. Eu vou colocar, voltando só para o single, marquei como single, e vocês verem agora este comportamento do X-Fader, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco um valor aqui, ó, preste atenção no que está acontecendo. Ó. Então, chega um ponto, o que, que acontece? Quando eu coloco esse X-Fader dessa maneira, coloquei como linear, né? O que, que acontece? Quando você toca no ponto um ponto central entre as duas formas de onda, os dois sons somam, olha só. Mais baixo, só o órgão. Mais forte, o sine lead, né? Quando eu toco num intermediário, presta atenção, o que, que vai acontecer? Que vai ter o quê? Os dois sons somados. Então você pode fazer esse ajuste aqui. Então essa seria a ideia do X-Fade, ou seja, o fade cruzado, né? Você pode escolher forma linear e tudo mais. E aqui, graficamente, você consegue visualizar o que? Os levels dos seus osciladores, ou seja, o oscilador 1 no top, no bottom 1 e até o 127. Tá? E aí você pode ver graficamente, ou seja, no caso que você tem duas camadas de dinâmica. Se eu tivesse colocado as 4, iria visualizar dessa forma aqui. Por exemplo, no caso do piano acústico, do próprio Croix, no acústico piano do próprio Croix, a gente consegue ver nessa página lá que temos o que? Olha só, as 4 camadas de dinâmica sendo mostradas aqui. E no oscilador 2 apenas uma, que na verdade na construção do som piano acústico do Croix ele usa o oscilador 2 como um piano damper, né? Com o efeito damper para ser usado aqui. Tá? Então a gente tem essa parte usada na sua construção. Aí aqui nós temos o que? O controle de pitch, de afinação, de octave, portamento, transpose e tudo mais. Como o bend vai atuar também, né? Então, vamos falar aqui rápido, vamos falar também nessa parte aqui. Então, aqui nós temos o que? O controle de octave do oscilador. Então, você pode criar um timbre com 2 osciladores, onde você bota os octaves diferentes. Vou retornar para um timbre de lead, só para facilitar nosso entendimento aqui. Vou usar esse aqui, Express Lead. Certo? Eu posso acessar, por exemplo, per Basic, que era aquela página, Oscillator e Pitch. Então a gente vai entrar na página do Pitch. Então, ó, chegamos aqui. Então o que acontece? Eu tenho 2 osciladores. Deixa eu conferir até o que são cada oscilador aqui. Ele está sendo com única camada dinâmica. Eu tenho o oscilador 1 com uma dente de serra e o oscilador 2 com o electric piano. Tá? Então, são 2 osciladores diferentes. Aqui vamos seguindo. Chegando aqui, eu posso pegar para o oscilador 1 e mexer na oitava dele. Então, por exemplo, baixei uma oitava para o oscilador 1. Uma oitava acima, então você consegue mexer nessas oitavas. Que ele está usando em pés, ou seja, 8. 8 pés seria a oitava central, 4 pés é uma oitava acima,
16 pés é uma oitava abaixo, 32 pés é 2/8 abaixo. E nós temos o famoso transpose. O transpose é justamente para a gente mexer naquela afinação que a gente já conhece de mais ou menos, ou seja, de semitons, né? Então você pode mexer um semitom, por exemplo. Então eu vou botar, a gente vai ver um som desafinado, ou seja, eu tenho o oscilador 1 com um semitom acima do oscilador 2, então a gente está vendo um som desafinado. Mas você pode construir o timbre, por exemplo, colocando o oscilador 2, fazendo o quê? Uma oitava acima. Ou uma oitava acima, não, uma quinta, né? Então, por exemplo, uma quinta baixa. Então, eu vou descer menos 5. Então, ou ele fazendo uma quinta acima. Então, ou seja, lembrando de contagem de quinta, que seria 7. Certo? Então, você tem esse controle aqui, tá? Voltando para o oscilador 1. Nesse oscilador 1, tanto isso está presente no oscilador 1 como no 2, tá? Nós temos aqui a parte do tune. O que seria esse tune? Tune seria uma afinação fina. Então, por exemplo, pequenos ajustes de nota que a gente tenha na sua afinação, que a gente possa trabalhar. Então, quando eu mexo aqui no tune, que alguns teclados chamam de fine tune, no caso do Cross, aí você tem o quê? Você pode mexer um pouco na afinação, que seria aqueles comas. Então, você afasta um pouquinho a nota da afinação. Então, eu vou afastar um pouco para você ver quanto ele começa a desafinar. Por exemplo, aqui, 60. Então, você começa a ver a nota mais desafinada. Vou aproximar mais. A nota 100%. Agora começa a afastar. Por que disso, desse afastamento de afinação da nota? Isso é muito importante às vezes acontecer, porque você às vezes precisa de um som que ele precisa estar um pouco mais cheio. Então, com dois osciladores iguais e com um pouquinho de diferença de afinação, você consegue dar esse preenchimento um pouquinho espacial da nota do L, tá? E você consegue ter um som um pouco mais preenchido. Certo? Aqui você tem o offset, que em Hertz, né, você vai mexendo nele o quanto você quer a atuação dele. Então, quanto você vai aumentando os Hertz, isso aqui, né, você vai fazendo com que esse som ele comece a se destacar um pouco mais, ou seja, se afastar também. Então, um efeito de coros um pouco mais, né? Geralmente a gente deixa 0 porque a gente mexe nessa parte de cá. Aí nós temos os controles de pitch. O pitch, você tem um controle do seguinte: mais 2, menos 2. Então aqui você tem justamente o controle que você possa ter da nota. De que maneira? Eu quero simplesmente mexer na minha... quando eu mexer na alavanca do bend, geralmente você dá um bend de um tom. Mas você quer que o timbre ele possa até dar mais do que um tom. Então, por exemplo, ele está dando de mais 2, ou seja, significa um tom. Eu posso até dar de 1/8. Certo? Então eu vou para mais 12. Então significa que eu vou tocar esse Mi. Quando eu mexer na alavanca para cima, ele vai fazer o quê? Ele vai subir 1/8. Por que aconteceu de a gente ouvir apenas uma nota? Ou seja, preste atenção que uma nota subiu 1/8, mas a outra se manteve. Por quê? Porque no oscilador 2, o bend está para mais 2. Então, ou seja, o oscilador 2 ele subiu um tom, mas o oscilador 1 subiu 1/8. De novo. Eu quero que os dois osciladores, quando eu der, suba um tom. Então, aí eu... uma oitava, desculpa. Então, nesse caso, eu faço o quê? Coloco os dois em mais 12. Então, vamos lá. E para baixo, ele vai descer um tom. Tá? E aí é variável, você pode fazer o controle que você quiser nesse bend aqui. Como se diz, você pode subir até 1/8. E ainda você pode, dependendo do timbre, por exemplo, um som de piano, um exemplo, você pode colocar que o bend não atue. Ele não dê nenhuma mexida nesse som. Então você coloca em 0. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, o que eu vou fazer? O oscilador 1 vai estar em 12, né, em mais 12, e
e o oscilador 2 vai estar em 0. Então o que vai acontecer? Ele vai subir só a oitava do oscilador 1. Então vamos lá. Tá, é uma saída interessante, dependendo de como você queira fazer o seu som. Quando eu coloco os dois em 0, eu posso fazer o que quiser na alavanca, que ele não vai mexer na afinação. Então olha lá. Ele não mexe, só vai agora para baixo. Então isso serve legal às vezes para um controle seu que você queira ter de eu tenho um timbre, mas às vezes eu quero que o meu bend não altere. Então eu vou usar o bend para qualquer outro comando. Se eu mexer ali, ele não vai me alterar minha afinação. Então você pode simplesmente desligar o bend, tanto para cima como para baixo e tudo mais. Esse AMS, no caso o ribbon, seria que você tivesse a alavanca de ribbon. No caso ele tem, mas você não tem ele programado, tá? O pitch slope, como ele vai mexendo de mais um, ou seja, é a mesma questão também. Vou certo? Você começa a ter uma mudança da afinação também, né, em relação à nota anterior. Esse AMS, certo? Você pode fazer o quê? Escolher o que quer que ele atue. Então, por exemplo, eu quero que ele mexa no pitch bend, ou seja, o AMS ele altere pelo pitch bend, e eu regulo essa intensidade que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar uma intensidade alta aqui, tá? 12. Então, o que vai acontecer agora? O que está acontecendo? Mesmo que esteja desligado o bend, ele está me dando um pitch de mais 12. Então, por exemplo, ele está fazendo para o oscilador 1, para o oscilador 2, não. Então, e ele poderia que ele atuasse com o filtro EG ou qualquer outra coisa. Então, você tem essa opção de mexer aqui, tá? Então, pessoal, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês sobre o modulation, como atua o modulation do LFO, que ele é programado a partir, né, o que você tem, ou seja, na verdade eu vou deixar esse modulation, esse LFO e tudo mais, a gente só vai ver o do EG, tá? E o LFO intense a gente vai ver quando a gente falar sobre o LFO e eu volto para cá. E veremos também sobre o portamento, tá? Então na próxima aula nós veremos, no próximo vídeo, sobre como acionar a intensidade do EG, o portamento e o próprio EG, que seria os envelopes, você fazer o controle do seu timbre, como você queria esse comportamento, tá? Então, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o like, compartilhe com os amigos e no futuro seja um membro.